Muita gente acredita que ficar rico é questão de sorte, herança ou simplesmente estar no lugar certo na hora certa. Em alguns casos pode até ser, mas essa coisa de estar no lugar certo e na hora certa, por exemplo, é só para quem já está preparado para oportunidades que aparecem no caminho. Se você não estiver preparado, nunca vai entender o que é o lugar certo e o que é a hora certa. A verdade é que por trás das pessoas que conseguem multiplicar patrimônio, existe um padrão de hábitos. E para te mostrar isso de forma clara, eu vou te contar a história do Marcos. Ele era uma pessoa comum, cheio de dívidas, gastava o que não tinha em coisas supérfluas e vivia constantemente preocupado com dinheiro. Até que um dia ele percebeu que, se continuasse daquele jeito, passaria a vida inteira preso a boletos, sem nunca conquistar a liberdade financeira. Foi nesse momento que tudo mudou. Ele decidiu estudar e aplicar os mesmos segredos que pessoas ricas usam para construir e multiplicar fortuna. E a transformação que aconteceu na vida dele pode acontecer na sua também, se você aprender esses hábitos e colocá-los em prática. A primeira mudança que começou a crescer dentro dele foi talvez a mais difícil, mas é a mudança responsável por desencadear todo o processo de enriquecimento que veio a seguir. No começo, Marcos vivia com uma mentalidade de escassez. Ele acreditava que nunca sobrava dinheiro, que investir era só para quem já tinha muito e que a sua realidade estava condenada a ser a mesma para sempre. Mas quando começou a estudar o comportamento das pessoas ricas, percebeu que o problema não era a quantidade que ele ganhava, e sim a forma como ele pensava sobre dinheiro. Ele entendeu que sempre é possível começar pequeno, separar uma parte por menor que fosse, e que a consistência faz o montante crescer com o tempo. Essa virada de chave transformou a sua mentalidade de escassez em uma mentalidade de abundância. E depois de entender isso, parou de viver para status. Antes, todo o dinheiro que entrava era gasto em roupas novas, celulares de última geração e saídas caras. Tudo para impressionar pessoas que muitas vezes nem se importavam com ele. Aos poucos, ele percebeu que pessoas ricas valorizam mais a liberdade de tempo do que a aparência. Elas preferem investir em algo que gere retorno no futuro, do que em objetos que apenas perdem valor. Foi aí que Marcos começou a priorizar escolhas que compravam tempo e tranquilidade em vez de somente aparência. E talvez a mudança mais decisiva tenha sido assumir a responsabilidade pela própria vida financeira. Antes, Marcos culpava o governo, o salário baixo, a crise ou até mesmo o azar por sempre estar endividado. Mas observando os ricos, percebeu que eles não ficam esperando condições perfeitas. Eles agem com aquilo que têm, tomam decisões e assumem as consequências. Quando ele aceitou que a sua situação era resultado direto das suas próprias escolhas, ganhou o poder para mudar. Afinal, se ele era o responsável pelos erros do passado, também poderia ser responsável pelos acertos do futuro. Depois de reorganizar a sua mentalidade, Marcos decidiu colocar ordem total nas finanças. Ele percebeu que, sem um plano definido, sempre cairia na armadilha de gastar sem pensar. Então, dividiu a sua renda em porcentagens muito bem estruturadas. Para as necessidades básicas como moradia, alimentação, transporte e contas fixas, ele destinou 55% do que ganhava. Logo em seguida, separou 5% para formar uma reserva de emergência, essencial para lidar com imprevistos sem voltar às dívidas. Para não abrir mão da qualidade de vida, manteve 10% destinados ao lazer, viagens e pequenos prazeres. Outros 10% ele reservou para educação, investindo em cursos, livros e treinamentos que pudessem aumentar as suas habilidades e, consequentemente, a sua renda futura. Mais 10% ele direcionou para objetivos de longo prazo, como a aquisição de um imóvel, a troca de um veículo ou projetos pessoais maiores. E, finalmente, os 10% restantes foram destinados à liberdade financeira, aplicados em investimentos que geram renda passiva e fazem o dinheiro trabalhar por ele. Essa nova estrutura deu a Marcos não apenas o equilíbrio no presente, mas também um plano sólido para construir segurança, crescimento e independência no futuro. Perceba que, no total, 25% da renda foi destinada a investimentos. A primeira parte, os 5% destinados à reserva de emergência, ficou aplicada em investimentos extremamente seguros e líquidos. O objetivo não era rentabilidade, mas sim segurança e acesso rápido em caso de imprevistos. Já os 10% reservados para projetos de longo prazo, como a compra de um imóvel ou troca de veículo, ele colocou em renda fixa com prazos compatíveis com cada meta. Dessa forma, ele garantia uma rentabilidade maior do que a reserva, sem correr riscos desnecessários. Por fim, os 10% destinados à liberdade financeira foram aplicados de forma diversificada, em ativos
ativos com maior potencial de crescimento, como fundos imobiliários, ações sólidas e até parte em renda variável internacional. Esse equilíbrio fez com que Marcos tivesse 3 camadas de proteção: segurança imediata com a reserva, planejamento estruturado para metas de longo prazo e crescimento de patrimônio para conquistar a independência financeira. Com o tempo, Marcos entendeu que essas porcentagens não precisavam ser fixas para sempre. Elas eram apenas o ponto de partida para dar organização e disciplina. À medida que foi formando a sua reserva de emergência, por exemplo, ele sabia que não faria sentido continuar destinando esse valor todo mês para esse objetivo. Nesse momento, ele poderia redirecionar essa parte para acelerar a construção da liberdade financeira, aumentando a fatia de investimentos em ativos que geram renda e valorização. Da mesma forma, quando realizasse um projeto de longo prazo, os 10% que iam para essa área poderiam ser realocados para novas metas ou reforçar o crescimento patrimonial. Essa flexibilidade permitiu que Marcos ajustasse o plano de acordo com cada fase da sua vida, mantendo sempre o equilíbrio entre segurança, conquistas pessoais e multiplicação de patrimônio. Quando ele começou a mudar sua forma de lidar com o dinheiro, nem todo mundo entendeu. Amigos e até familiares começaram a criticar o seu novo estilo de vida. Alguns diziam que ele estava sendo mão de vaca, porque não trocava mais de celular todo ano. Outros achavam estranho ele recusar convites para gastos exagerados em festas ou restaurantes caros. Teve até quem zombasse dizendo que ele estava vivendo como pobre, só para guardar dinheiro. No início, essas críticas mexiam com ele. Afinal, durante muito tempo, Marcos viveu para mostrar uma imagem de status. Mas agora, com a mentalidade transformada, ele entendeu que o sacrifício momentâneo era o preço para a liberdade futura. Enquanto os outros buscavam aprovação imediata, ele buscava construir algo sólido. E aos poucos, as mesmas pessoas que riam começaram a notar que Marcos tinha menos preocupações. Não vivia mais afogado em dívidas e começava a conquistar metas que antes pareciam impossíveis. Ele começou a investir R$600 por mês em ativos que rendiam 12% ao ano. Ele tinha disciplina de reinvestir todo o ganho, sem tocar nesse dinheiro, usando juros compostos, deixando o dinheiro trabalhar e gerar rendimentos sobre rendimentos. Podemos ver o poder dessa estratégia. Em apenas 5 anos, os aportes mensais dele resultaram em aproximadamente R$48.200, sendo que o valor desembolsado foi de R$36 mil. Com o tempo, ele conseguiu aumentar o seu salário, graças àquele valor que foi destinado para sua educação. Para utilizar esse aumento de forma inteligente, ele usou uma estratégia. 30% do valor extra foi destinado à melhora do seu padrão de vida. Afinal, equilíbrio é tudo. E essa recompensa, com certeza, foi o que ajudou Marcos a seguir firme no seu objetivo no longo prazo. Agora, 70% desse valor foi destinado para a liberdade financeira. E dessa forma, seus aportes aumentaram para R$1.200 mensais. Então, passaram-se mais 5 anos e na sua conta na corretora estavam lá, R$180 mil. Quando Marcos finalmente olhou para os números depois do total de 10 anos de disciplina, ele sentiu uma mistura de orgulho e alívio. O valor acumulado não era apenas uma cifra no extrato. Era a prova concreta de tudo que ele tinha conquistado com esforço, paciência e consistência. Ele lembrou de cada pequeno sacrifício, cada escolha de não gastar com supérfluos, cada investimento feito mês a mês e, principalmente, cada decisão de manter a disciplina, mesmo quando os outros riram ou duvidavam. Sentiu uma paz que nunca tinha experimentado antes. Pela primeira vez, sabia que tinha segurança financeira, que estava protegido para emergências e que podia planejar o futuro sem medo. Ao longo desses anos, o próprio trabalho e investimento em educação tinham feito seu salário crescer, abrindo novas oportunidades e reforçando ainda mais o crescimento do patrimônio. Marcos percebeu que não era apenas o dinheiro que tinha mudado, mas ele mesmo, a forma de pensar, de planejar e de agir. O orgulho de olhar para trás e ver a evolução da sua vida financeira era indescritível, e a certeza de que estava construindo liberdade e independência para o futuro. Apesar de todo orgulho, da paz e da segurança que sentia ao ver seus R$180 mil acumulados, Marcos sabia que não podia parar por aí. Ele entendia que a riqueza não é um ponto de chegada, mas uma jornada contínua. Ainda havia muito a aprender, metas maiores a alcançar e novos patamares de liberdade para conquistar. Cada passo dado até ali serviu como base para sonhos maiores. No fim das contas, o segredo dos ricos nada mais é do que algo simples: gastar menos do que ganha, investir com inteligência, aprender constantemente e ter paciência.
Parece fácil de dizer, mas na prática é muito difícil para a maioria das pessoas. Existe a pressão social e cultural, vivemos em uma sociedade que valoriza o consumo imediato, status e aparência, e não o crescimento sustentável do patrimônio. E segundo, a disciplina diária é um desafio. Separar parte do dinheiro para investir, resistir a compras impulsivas e reinvestir os ganhos exige controle emocional constante, e muitos acabam desistindo diante de tentações momentâneas. Os resultados não aparecem da noite para o dia, e a maioria das pessoas desanima quando não vê um retorno imediato. Marcos precisou aprender a ver o dinheiro como uma ferramenta, e não apenas como um meio de consumo, algo que muitos nunca aprendem. Depois de anos investindo, estudando e observando o mercado, ele se tornou muito mais inteligente financeiramente. Ele aprendeu a identificar oportunidades, analisar riscos e escolher investimentos de forma mais estratégica. Com esse conhecimento, passou a ter condições de assumir riscos calculados, investir em ativos que ofereciam potencial de retorno maior do que os 12%. Alguns investimentos mais agressivos podem ter flutuações, mas ao longo do tempo oferecem ganhos superiores à média tradicional. Por isso, você não deve cair na armadilha da decepção do iniciante, que ao ver o seu dinheiro crescendo muito lentamente ou até diminuindo de valor, se desespera e desiste no meio do caminho. Tenha em mente que a recompensa está mais à frente e a fase mais difícil é de fato o início da jornada. Agora me conta aqui nos comentários se você se identifica com a história de Marcos e deixa o like se de alguma forma te inspirou a mudar de vida.